Imaginem o seguinte cenário. Hum, Passaram 3 horas completamente focados para desenhar a solução técnica perfeita para um problema complexo. Aquelas 3 horas em que uma pessoa nem dá pelo tempo passar, não é? Exato, pá, o estado de concentração total. Escreveram tudo, fecharam o computador com aquela sensação ótima de dever cumprido e, 6 meses depois, quando o mesmíssimo problema volta a surgir na empresa, Não me digas que não sabem onde puseram a solução. não fazem a menor ideia de onde guardaram o documento. Ficam a pensar, será que está num bloco de notas perdido? Num rascunho de um e-mail que nunca cheguei a enviar? Ou naquela pasta clássica no fundo do ambiente de trabalho chamada temporário 2 final finalíssimo. É isso mesmo, pá. É uma frustração absolutamente universal. Nós tínhamos a expectativa de que a adoção do digital nos tornasse, sei lá, infalíveis e super organizados. Pois, mas a realidade é bem diferente. Muito diferente. Na esmagadora maioria das vezes, a tecnologia apenas nos deu as ferramentas necessárias para criar um caos absoluto a uma velocidade muito maior. O que torna essa frustração tão palpável para quem nos ouve é que, repara, não se trata de uma falha de memória. É um problema de puro atrito. Como assim? Atrito. A informação existe, de facto, no nosso sistema. O problema é que a energia mental exigida para a recuperar é tão absurdamente alta que muitas vezes acabamos por preferir fazer o trabalho todo do zero outra vez. Nem mais. O esforço logístico consome a energia toda. Claro, a energia que deveria ser dedicada à verdadeira resolução de problemas fica ali retida em pesquisas inúteis. E é precisamente sobre a anatomia desta fricção que nos vamos debruçar na nossa análise de hoje. Porque a missão desta nossa exploração é tentar perceber como é que podemos saltar deste abismo de notas dispersas, E de fecheiros órfãos, lá está. exatamente, passar disso para uma base de conhecimento que seja tipo estruturada, útil e, acima de tudo, que pense da mesma forma que nós pensamos. Isso é o santo grau da produtividade. Sem dúvida. E para isso temos em mãos um documento muito pragmático para dessecar. É o rascunho de um autêntico manual, um playbook de escrita técnica. Um documento super detalhado, diga-se de passagem. Sim, é o relato passo a passo de um engenheiro que documentou a sua própria fuga de ferramentas mais convencionais como o OneNote e o Notepad++, para um ecossistema completamente diferente, chamado Obsidian. E antes de entrarmos nos aspectos mais técnicos disto tudo, pá, há um detalhe que considero profundamente irónico neste relato. O da caneta, não é? Esse mesmo. Todo este rascunho, que originou um ensaio brilhante sobre a gestão digital avançada de conhecimento, foi escrito à mão, em papel. Sério? O que isso diz sobre o estado atual do software que usamos todos os dias? Pois é, quando a tecnologia se intromete e nos atrapalha, o nosso instinto básico de sobrevivência é recuar para o analógico. Voltar para o papel e para a caneta em busca de alguma clareza. Mas vamos lá desconstruir isto, porque o ponto de partida descrito neste documento reflete exatamente esse colapso tecnológico. Um colapso com o qual imensos profissionais lidam de manhã à noite. Nem mais. O fluxo de trabalho anterior desta pessoa era uma autêntica manta de retalhos. Usava o OneNote para algumas coisas rápidas, depois o FeedGem para fazer um mapeamento mais visual. E depois entrava o Notepad++. Usava o Notepad para escrever código de formatação Markdown em ficheiros completamente independentes uns dos outros. E percebe-se perfeitamente a intenção por trás dessa fragmentação. Para quem documenta processos técnicos pesados, tentar escapar à lentidão gigantesca do Word ou afins faz todo o sentido. Procurar ferramentas leves, não é? Exato. O problema central ali nem eram as ferramentas em si vistas de forma isolada. O problema era a ausência total de um ecossistema integrado. Faltava a ligação entre as peças. Claro, o Notepad++, por ser um editor puro, muito focado em código, não renderiza aquela formatação Markdown visualmente para o utilizador. Fica só a ver texto simples. E a solução que esta pessoa encontrou para colmatar essa falha era quase cómica, de tão pouco eficiente que era. Cómica e dolorosa, até. É que a ginástica consistia nisto. A pessoa escrevia o código no ecrã, no tal Notepad, depois guardava o fecheiro. A seguir, mudava para uma janela aberta no Google Chrome, onde tinha um plugin de visualização instalado. E rezava para que a formatação estivesse bem. Sim, tinha de fazer um refresh à página do web repetidamente, só para verificar se uma tabela ou um título estavam com o aspecto correto. Que quebra de produtividade absurda. E piora, como não existia uma estrutura de pastas consolidada no Windows dele, esta pessoa tinha mais de meia centena de ficheiros de documentação organizados exclusivamente através das pastas de favoritos do Chrome.
clássico de um sistema em agonia total. Mas repara numa coisa importante aqui. O que leva este método à ruptura não é apenas tipo a falta de elegância técnica da coisa. É um cansaço mental. Precisamente, é a carga cognitiva colossal que exige do cérebro. Cada vez que o utilizador tem de alternar entre a janela de edição e a janela de visualização para fazer aquele tal refresh, A cabeça tem de mudar de marcha. exato, a sua memória de trabalho sofre uma pequena quebra. A fluidez do pensamento é constantemente interrompida pela mecânica chata da própria ferramenta. Pensando bem, gerir o nosso conhecimento dessa forma é como tentarmos cozinhar uma refeição bastante complexa, mas os tachos estão na tua casa e os ingredientes frescos estão na casa do vizinho do lado e, para piorar, a receita está trancada num cofre num banco. É uma analogia fantástica. O esforço puramente logístico mata qualquer resquício de criatividade logo dali. A vontade de cozinhar desaparece algures na terceira viagem, à procura da cebola ou do alho, pá. Exato, mas eu diria que é ainda mais grave no trabalho de conhecimento. Não perdes apenas a vontade, perdes o próprio contexto. Fica tudo fragmentado. Totalmente. Quando a informação sofre uma separação tão severa, as tuas notas de leitura ficam isoladas numa ilha, os teus procedimentos operacionais ficam noutra e as listas de tarefas, bom, perdem-se algures pelo meio. O que nos empurra para a grande mudança de paradigma que sustenta todo este relato que estamos a dissecar hoje. A falha das ferramentas isoladas. Sim, a constatação de que a fricção estava literalmente a atrasar o raciocínio forçou esta transição para o Obsidian. E o ponto de partida recomendado aqui é estabelecer um Vault, que é basicamente um cofre local. E o que é fascinante aqui é que não estamos a falar propriamente de criação de uma pasta principal no disco rígido, que no fundo é o que esse tal Vault, na prática, acaba por ser. A mudança é mais profunda. Muito mais. A revolução acontece no nosso modelo mental. O Obsidian marca a transição de um pensamento estruturado exclusivamente por aquelas hierarquias rígidas e estáticas, Aquelas pastas dentro de pastas. pois, marca a transição disso para uma rede viva, tipo uma coisa fluida e orgânica. Essa diferença entre hierarquia e rede é crucial para quem está a tentar otimizar a vida digital. Vamos detalhar isso porque muda tudo. No modelo tradicional que nós todos aprendemos a usar desde os anos 90, Desde o Windows 95, basicamente. exato, o sistema de pastas funciona como se fosse um grande arquivo de metal num escritório antigo. Um fecheiro, ou seja, um pedaço de conhecimento, só pode viver dentro de uma única gaveta. E isso é um problema enorme quando a informação cruza áreas. Claro, se tivermos um documento que é, simultaneamente, relevante para o departamento de vendas e para os recursos humanos, temos um dilema. Ou fazemos cópias do mesmo fecheiro e pomos uma em cada pasta, O que gera desatualizações perigosas imediatamente. sempre. Ou então, perdemos o rastro de uma das partes, porque esquecemos-nos de onde a guardámos originalmente. Precisamente. E é para resolver essa rigidez terrível do arquivo de metal que entram em cena os bilinks, ou as ligações bidirecionais. Esses links mudam o jogo. Mudam completamente. Eles são, no fundo, o motor que transforma uma base de dados inerte num autêntico ecossistema de conhecimento. Funcionam quase como portais dimensionais, certo? Gosto dessa imagem. É tipo uma espécie de Wikipédia pessoal, onde nós podemos ter conceitos com atalhos diretos e imediatos uns para os outros, rasgando completamente aquela lógica das pastas estáticas. Sim, mas com uma inteligência que a arquitetura clássica da web não possui de todo. Como assim? Repara, se eu criar um link normal da minha nota sobre marketing a apontar para uma nota sobre psicologia do consumidor, na web normal isso é só uma rua de sentido único. Um link simples de A para B. Mas nestes sistemas bidirecionais, a ferramenta registra automaticamente o caminho de volta. A nota de destino passa a saber de forma automática que está a ser referenciada por outra. Isso é incrível. E é poderoso porque, no fundo, mimetiza o funcionamento biológico do cérebro humano. Nós não pensamos guardando ideias em subpastas isoladas na nossa cabeça. Ninguém pensa numa hierarquia de pastas mentais. Nós pensamos por associação livre, por contexto, por estímulos. O relato aborda um exemplo corporativo, que clarifica perfeitamente esta mecânica relacional. Imaginemos a elaboração de procedimentos operacionais de uma empresa. Uma tarefa super comum. Existe um documento macro chamado Criação de Projeto. No método arcaico, quem redigia isto sentia-se na obrigação de detalhar os passos todos para a criação de um novo cliente dentro desse mesmíssimo documento. Para ficar tudo no mesmo sítio. Exato. Mas com uma lógica de rede bidirecional, não há qualquer repetição de trabalho.
Cria-se apenas um link limpo e direto para um documento isolado chamado Criação de Cliente. Até porque cada novo projeto arrasta quase sempre essa necessidade de gerir a entidade cliente, não é? Sim, e assim as coisas encaixam-se sem redundâncias. Não temos o mesmo texto duplicado em 10 sítios diferentes. E pensa no impacto gigante que isso tem a médio e longo prazo numa organização. Se amanhã houver uma mudança fiscal qualquer que altere as regras de registro de clientes. O pânico habitual. Pois, mas aqui basta a equipa ir ao fecheiro único, criação de cliente, e atualizá-lo. Automaticamente, as dezenas ou centenas de manuais, guiões e projetos que referenciam essa nota ficam corretos no contexto geral. Porque todos convergem para a mesma fonte de verdade, lá está. Exatamente. Mantêm-se ficheiros levíssimos, cirúrgicos, mas que estão profundamente interligados uns com os outros. Semelhante ao que se faz no Confluence, mas muito mais ágil e rápido. Espera lá, aqui é que a coisa fica mesmo interessante. Então, a grande revelação de quem mergulha neste método não tem nada a ver com encontrar uma plataforma mais rápida para escrever texto. Não de todo, o editor de texto é o menos importante aqui. O verdadeiro salto é a percepção de que o valor de um sistema não está em onde depositamos a informação, mas sim em como interligamos os conceitos. Perfeitamente resumido. O nosso conhecimento deixa de ser um cemitério de ficheiros em pastas esquecidas e passa a ser uma teia altamente navegável. Sem dúvida. Contudo, e isto é um aviso importante do autor do texto, para que essa teia não degenere num novelo confuso onde é impossível encontrar qualquer fio condutor, o processo exige alguma intencionalidade. Não podemos simplesmente atirar tudo lá para dentro à toa. Não, a liberdade da rede não elimina a necessidade de desenhar uma boa arquitetura inicial do nosso Vault. É preciso pensar na hierarquia mínima antes de arrancar. O autor sugere alguma estrutura específica? Sim, separar as grandes áreas em domínios lógicos, por exemplo, ter uma pasta raiz para procedimentos, que depois se divide em operacionais e administrativos. Faz sentido. E, acima de tudo, o autor insiste muito nisto. Criar pastas exclusivas para os anexos e ficheiros de mídia. Garantir que as nossas notas textuais não se afogam no meio de dezenas de imagens soltas ou PDFs. Bem, deixa-me pegar nessa questão da complexidade das pastas e fazer aqui um pouco de advogado do diabo, por quem nos está a acompanhar hoje. Força, venha de lá a dúvida. Lemos coisas nas fontes sobre a gestão de diretórios locais, o uso da tal formatação Markdown, a possível integração com repositórios no GitHub para quem pretende um controle de versões rigoroso. Pode soar um bocado assustador, confesso. Pois, isto soa a música para os ouvidos de quem trabalha com a engenharia de software diariamente. Mas não estaremos nós aqui a erguer uma muralha técnica intransponível para o utilizador comum. Alguém que não percebe nada de código. Exato, para alguém que só quer registar as actas das suas reuniões e estruturar as tarefas da semana, será que precisam de tirar um curso de sistemas de informação para usar isto? É uma apreensão muito natural, mas eu diria que é uma percepção ilusória que a prática do dia-a-dia rapidamente desmente. A barreira de entrada é infinitamente menor do que parece. Mesmo com o uso do Markdown? Especialmente por causa do Markdown. Aliás, a adoção do Markdown neste contexto não serve de todo para transformar o utilizador comum num programador. O propósito é essencialmente cognitivo. Cognitivo em que sentido? No sentido de atingir o tal estado de flow, um fluxo de trabalho ininterrupto. A facilidade desta linguagem impressiona qualquer um. Formatações simples, com os traços para fazer bullet points. Sim, coisas muito básicas. Ou até configurando atalhos no teclado, tipo o Alt e ponto final que muitos usavam no OneNote para fazer listas. O Obsidian permite recriar isso, criar tabelas, linhas horizontais, aquelas checklists para controlar tarefas, os chamados to-dos. Então, ao remover os menus e as barras de formatação habituais lá em cima, ganhamos velocidade. E exatamente. Nos processadores de texto convencionais, tipo o Word, há uma constante troca de contexto entre o cérebro que pensa e escreve e a mão que navega com o rato. É necessário usar o rato para procurar o botão do sublinhado ou, sei lá, alinhar os limites de uma tabela. Há uma quebra subtil de concentração. Ao internalizar meia dúzia de atalhos e símbolos do Markdown, a interface pura e simplesmente desaparece. Ficas só tu e as tuas ideias. O foco passa a estar unicamente no desenvolvimento do conceito e não na cosmética da página. Essa ausência de atrito visual justifica muito a facilidade com que o autor documenta rotinas inteiras sem ter de afastar as mãos do teclado. Flui de forma muito mais natural. E a ironia disto tudo é que o resultado final na página é visualmente bastante sofisticado.
Vemos a facilidade incrível com que se embebem vídeos, simplesmente arrastando links do YouTube para lá e vemos o preview logo na nota. Essa integração de mídia é fantástica. Mas confesso que o que me parece um verdadeiro divisor de águas é o tratamento que a ferramenta dá aos fecheiros PDF. Os PDFs são sempre uma dor de cabeça em sistemas normais. Exato. Em vez daquele clássico link azul que nos obriga a clicar, abrir um leitor externo pesadíssimo e depois saltar entre duas janelas para tirar notas, O Obsidian resolve isso elegantemente. o PDF fica aberto e acessível diretamente no corpo da nota de texto. É perfeitamente possível estar a consultar as especificações técnicas de um equipamento de software e, na margem logo ao lado, estar a redigir as nossas próprias anotações críticas. Isso é o cenário ideal. E se ligarmos isto ao panorama geral da cognição humana, a verdade é que nem todos nós processamos a informação da mesma maneira, de forma puramente textual de cima para baixo. Há pessoas muito mais visuais, claro. Exatamente, é por isso que o salto evolutivo destas ferramentas inclui agora funcionalidades como o Canvas. Um quadro branco digital. Sim, permite transcender completamente a formatação linear. Através de um espaço de trabalho infinito, idêntico a um FigJam ou um Miro, os utilizadores mais visuais podem espalhar blocos de texto, imagens e esses mesmos PDRs pelo ecrã afora. E desenhar estas conexões entre tudo isso. Desenhar setas, agrupamentos lógicos, funciona como um autêntico mapeamento espacial do raciocínio. Claro que a existência de um mapa conceptual perfeito de nada serve se não conseguirmos localizar a informação quando a pressão aumenta e o tempo escasseia. Sem dúvida, a pesquisa é o calcanhar daqueles de muito sistema por aí. E é aqui que a velocidade brutal de um sistema baseado em texto simples, como é o caso destes fecheiros, brilha intensamente. A pesquisa nestes ambientes não tem a lentidão absurda associada aos motores de busca dos sistemas operativos tradicionais, tipo o explorador do Windows. Que demora séculos a encontrar uma palavra dentro de um documento. Pois, o autor descreve esta ferramenta como possuir uma espécie de Google privado interno. É hiper rápido, vasculha o interior de cada anotação instantaneamente e vai até ao osso. Elimina logo à partida aquele medo irracional de estarmos a arquivar algum sítio errado. Porque sabes que a pesquisa o vai apanhar sempre, independentemente da pasta onde estiver. E se pensarmos bem na utilidade tremenda de um motor de pesquisa tão potente, acoplado a uma rede orgânica de conhecimento, o caso do uso principal delineado pelo autor ganha uma nova dimensão estratégica enorme. Como assim? Em contexto empresarial, sim. O objetivo central de aplicar isto na esfera corporativa não era apenas ter uma documentação mais bonita e limpa, era travar de vez uma das hemorragias mais caras de qualquer modelo de negócio contemporâneo. Estás a referir-te à saída de pessoas das equipas. Exatamente. A perda constante de conhecimento tácito provocada pela rotação de colaboradores, o famigerado turnover. É uma realidade inegável nas empresas. Quando um colaborador com 10 anos de casa decide que se vai despedir, ele leva na cabeça os pequenos atalhos todos, leva os detalhes cruciais dos processos e aquelas resoluções informais que nunca foram documentadas. Porque não havia tempo nem ferramenta fácil para as documentar? Exato. Os grandes manuais em PDF, que costumam ficar guardados nas internets das empresas, raramente refletem a operação real, porque são demasiado difíceis de atualizar no dia-a-dia. E são difíceis de atualizar precisamente devido ao atrito colossal das ferramentas antigas que discutimos há bocado. Ter de abrir o Word original, mexer na formatação. Claro, encontrar o documento original escondido, editá-lo, pedir aprovações sobre o layout final, guardar como PDF outra vez e tentar redistribuir à equipa. Um pesadelo burocrático. Mas num sistema relacional ágil, a base de conhecimento centralizada deixa de ser um mito e passa a funcionar quase como um portal interno, um portal que está sempre em construção contínua. É muito mais convidativo. A barreira técnica para adicionar um pequeno detalhe ou retificar um processo que mudou é tão incrivelmente baixa que a manutenção do conhecimento coletivo passa a fazer parte da cultura diária. Em vez de ser um fardo administrativo que só se faz a cada 6 meses. Exato. A informação centralizada passa a ser uma ferramenta diária. E a curva de aprendizagem de quem chega de novo à empresa cai a pique, porque o manual de acolhimento está vivo e atualizado. O que torna toda esta nossa exploração ainda mais pertinente é reparar na elasticidade impressionante do sistema. O mesmo princípio arquitetural que suporta a padronização e a rigidez das regras de faturação de uma empresa inteira. Sim. É exatamente o mesmo princípio que o autor utiliza de forma quase obsessiva para as suas próprias explorações intelectuais em casa.
Aplicações puramente pessoais. Sim. Falamos dele importar e dissecar ativamente transcrições de podcasts, notas de leitura e vídeos informativos de YouTube, guardando-os no seu próprio arquivo local. E percebe-se bem o motivo. Porque ler e anotar criticamente a transcrição de uma entrevista não é o mesmo que consumi-la passivamente enquanto se conduz no trânsito. A retenção do cérebro é completamente diferente. A retenção de detalhes e a capacidade analítica multiplicam-se por 1000. E ao colocar esses textos simples no seu vault pessoal, ele pode criar cruzamentos surpreendentes. Dá um exemplo para quem nos ouve perceber. Ele pode, por exemplo, estabelecer uma ligação direta entre o conceito de um podcast sobre inteligência artificial que ouviu ontem à tarde Certo. e cruzá-lo diretamente com as notas de um livro sobre filosofia estoica que resumiu há 3 anos e que já nem se lembrava. Isso, sim, é o verdadeiro trabalho de conhecimento profundo. Então o que é que isto tudo significa? Perante as maravilhas das ligações bidirecionais, perante a eliminação brutal da fragmentação cognitiva e os ganhos evidentes de produtividade da equipa, Pois, qual é afinal a grande tese que ancora toda esta exploração aos documentos? Porque parece-me que há aqui uma tomada de posição que é quase filosófica por parte de quem desenha este sistema para a sua vida. e sem qualquer dúvida. A conclusão definitiva e se calhar a mais pesada a favor desta abordagem resume-se a uma coisa fundamental. A soberania dos dados. Exatamente. A privacidade e o controle absoluto do utilizador sobre aquilo que escreve. Repara no modelo de negócio padrão do nosso tempo, o software como serviço. As subscrições mensais. Alugamos plataformas baseadas na cloud, pagamos mensalidades infinitas só para aceder às nossas próprias anotações e, pior, os nossos dados vivem fechados à chave em formatos proprietários. Trancados nos servidores de gigantes tecnológicas espalhados pelo mundo. Ou seja, na prática nós estamos permanentemente reféns. Reféns da hipótese de uma dessas plataformas decidir, de um dia para o outro, alterar as suas políticas. Ou então decidem aumentar brutalmente os preços da subscrição. Ou podem pura e simplesmente declarar falência e encerrar os servidores na semana seguinte, levando o trabalho de uma vida inteira com eles para o buraco. E ao alicerçar uma base de conhecimento inteira em fecheiros de texto simples, os tais fecheiros Markdown guardados localmente no seu computador. O que o autor faz é declarar independência total desse modelo tóxico. A extensão .md de Markdown não pertence a nenhuma empresa no mundo. É um padrão aberto. Não tem um dono proprietário. Não. Se a empresa que faz o Obsidian desaparecer da face da Terra amanhã, o sistema de notas que o autor construiu pacientemente não sofre absolutamente qualquer abalo estrutural. Porque os fecheiros são dele. Continuam lá quietos no disco. Podem ser abertos, lidos e editados no bloco de notas mais básico em qualquer sistema operacional daqui a 50 anos. E mais ainda. Diz. Não havendo as tais barreiras de código proprietário encriptado, é perfeitamente possível usar linguagens comuns de programação. Tipo usar o Python, como vem no texto original. Sim, usar scripts de Python para ler, cruzar e analisar o conteúdo de milhares de notas do Vault em simultâneo para extrair informação complexa. A base de dados é propriedade do utilizador. Ponto final. Em suma, ao analisarmos este relato ao detalhe, não encontramos aqui apenas um simples tutorial sobre como configurar fecheiros ou organizar diretórios para trabalhar. Testemunhamos, sim, a construção de uma defesa robusta contra o ruído moderno. Uma defesa essencial nos dias que correm. Constatamos que o caminho para escapar ao atrito constante e frustrante da desorganização digital não passa por andarmos sempre a arranjar prateleiras e pastas digitais mais bonitas com cores diferentes. Isso é só adiar o problema. Mas passa, sim, por adotar um modelo mental relacional, um ecossistema que seja capaz de interligar as nossas ideias, simplificar o acesso de uma equipa à informação crucial e, no fundo, devolver-nos a posse do nosso próprio trabalho. E a reflexão fundamental que devemos extrair deste nosso mergulho nos documentos é que na nossa era do ruído constante, a verdadeira lucidez não vem de tentar arquivar e guardar compulsivamente cada pequeno dado que se cruza connosco na net. Isso é impossível. O segredo reside na capacidade de construir um ambiente calmo, onde a resposta certa seja, intuitivamente fácil de encontrar no exato milissegundo em que ela é necessária. Reduzir essa distância. Eliminar a fricção, como começámos por dizer. Exato. Reduzir o atrito cognitivo entre a pergunta que surge e a resposta que já temos guardada é hoje o investimento mais rentável que qualquer profissional ou empresa moderna pode fazer por si.
E isso conduz-nos a um pensamento final provocativo que eu não posso mesmo deixar de partilhar com quem nos acompanha. Venha ele. Se os nossos rascunhos, as nossas grandes epifanias diárias e as resoluções dos nossos problemas mais difíceis estão agora firmemente ancorados num formato de texto que é universal, Sim, o tal texto simples. formatos que são absolutamente imunes à obsolescência inevitável dos programas, o que é que será depararmos com esta intrincada e gigantesca rede de conhecimento daqui a 20 ou 30 anos? Vai ser um documento impressionante da evolução de uma pessoa. No fundo, não estaremos nós perante um mero arquivo passivo de notas. Estaremos, passo a passo, a cultivar de forma invisível um autêntico cérebro digital externo. Uma segunda mente. Uma extensão da nossa própria mente biológica que irá conseguir preservar conexões subtis que nós, humanos, inevitavelmente vamos esquecer com o passar dos anos, revelando padrões sobre como nós pensávamos ao longo de décadas inteiras. É uma perspectiva quase assustadora, mas brilhante. E a maior ironia de todas no meio disto, é muito provável que esse nosso duplo digital, em texto simples, sobreviva connosco, impune ao tempo, muito para lá da morte comercial da própria tecnologia e das empresas que hoje utilizamos para começar a construí-lo. É uma perspectiva fascinante para digerir por quem procura construir algo duradouro. Sem dúvida, é algo para pensar a sério. Fica aqui o nosso modesto contributo para essa reflexão tão profunda. Muito obrigado a quem nos fez companhia nesta análise de hoje e até à próxima exploração detalhada.